Graça e paz, meus amados. Apóstolo Manuel Israel, teu irmão em Cristo Jesus, teu conservo, aquele que sempre te ama e que está preocupado em lhe esclarecer verdades para lhe deixar então muito satisfeito e feliz por seres então uma criatura de Deus e um filho fiel de Deus. Hoje nós queremos falar sobre as responsabilidades de Deus. E a pergunta que não se quer calar é: será que Deus tem responsabilidades? É claro que Deus tem responsabilidades, porque toda pessoa que não tem responsabilidade, né, é uma pessoa vazia. E quem tem responsabilidade e cumpre é uma pessoa responsável. Então Deus tem sim responsabilidades. Ora bem, em Jeremias capítulo 29, versículos 11 até 13, a palavra fala que Deus disse que eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim de que vocês desejam. Então, se Deus tem bons pensamentos a respeito de nós, então Ele tem responsabilidades diante de nós. Por isso é que Ele quer cuidar de nós positivamente como deve ser. Ora bem, então, o que é finalmente a responsabilidade? A responsabilidade é um conjunto de obrigações que nós temos aquilo como compromisso e nós sentimos que se não cumprimos, se não fazermos sentir essas obrigações na realidade concretizadas, nós sentimos que estamos a falhar, estamos a ser irresponsáveis. Então aqui começa então o nosso destaque. Quais são as responsabilidades de Deus? Hoje, como estamos a falar da responsabilidade de Deus parte 1, vamos aqui citar apenas 4 principais responsabilidades de Deus. A primeira responsabilidade que Deus tem diante dos homens, não de toda a criação, mas diante dos homens, é que Deus é o responsável por cada pessoa que nasce no dia a dia. Ou seja, vou repetir, Deus é o responsável de cada pessoa que nasce no dia a dia. Vou explicar com maior profundidade. Meus amados, quando um homem se envolve com uma mulher, né, a mulher fica concebida, aquele é um fato natural. Ou seja, é algo como se fosse uma coisa sistematizada. Já acontece. Sempre que um homem em condições, uma mulher em condições se envolve num período fértil, vai acontecer a gravidez. Mas a gravidez não necessariamente garante um homem, né, para vir no mundo. A mulher pode fecundar e o bebê morrer, nunca surgir. Porque o que é que garante que o bebê vai nascer? É o espírito que vem dentro do bebê. Porque quando a mulher está concebida, se dentro dessa gravidez, dentro desse feto, desse bebê, não conter um espírito, essa pessoa não nasce. Então logo, aí consiste a responsabilidade de Deus. Por cada bebê que nasce no mundo inteiro, Deus tem a responsabilidade de colocar um espírito dentro dele para que esse bebê nasça. No mundo inteiro, existem pelo menos 12 espíritos que surgiram no mundo de forma diferente. O primeiro espírito é o espírito de Adão. Adão, quando nasceu, quando Deus lhe criou, não vamos dizer criou porque não nasceu, quando Deus queria Adão, o espírito de Adão veio já preenchido. Adão, quando nasceu, já sabia falar, né? Ou seja, quando foi criado, porque Adão não cresceu, foi criado já grande. Quando Adão surge sendo o mais velho, o espírito dele sabia falar, sabia ler, até entendia Deus e deu nome a todas as plantas. Adão não passou em nenhuma faculdade. Logo, o espírito de Adão veio configurado de uma forma diferente do nosso. Jesus, quando nasce, né, quando ele cresce, evoluiu, as coisas que ele começou a falar, nem tudo aprendeu. Outras coisas recebeu no espírito, estavam dentro de si. Agora, quando um bebê nasce, o que é que acontece? Deus coloca um espírito dentro desse bebê. E o espírito vem apenas com um propósito definido. O propósito, aquilo que vai ser. Mas agora, a linguagem que vai falar, os trabalhos, as profissões que vai aprender, isso aí vai depender dele mesmo lá na terra. Se vira, vai ao mundo. Então Deus tem como responsabilidade colocar um espírito, ou o espírito, dentro de cada bebê que nasce. O que implica dizer que Deus trabalha todo momento. Sempre que o amado ver uma mulher concebida, está prestes a dar à luz, pode dizer que não, Deus trabalhou. Colocou um espírito dentro dessa gravidez. Porque é assim que funciona. As mulheres não nascem por si mesmas. Não, se envolver com um homem, nasci, meu bebê. Não. É Deus quem colocou o espírito dentro dessa gravidez. Porque se não tivesse o espírito, seria apenas uma carne a nascer e depois viria a falecer. Então, esta é a primeira responsabilidade de Deus. Deus tem como responsabilidade colocar espíritos a cada bebê que nasce ou a cada gravidez que está a se formar. Deus é obrigado a colocar um espírito dentro de si. Por isso é que existem número de pessoas contadas. Vou repetir. As pessoas que virão a existir nesse mundo já são contadas. Os seus espíritos estão no céu. A cada bebê que nasce, Deus dá o espírito. Até que um dia, quando terminar, aliás, a Bíblia diz que quando Jesus vier, ai das grávidas, aqueles são os últimos seres humanos que vão nascer. A outra responsabilidade que Deus tem a responsabilidade de responder às orações. Repito, tem a responsabilidade de responder às orações.
Amados, imaginam todas as pessoas do mundo que oram e nunca recebem oração. É claro que vamos perceber que Deus não está a responder. Oh, mas sempre oramos e não estamos a ter resposta. Deus não está a nos responder. Deus não está a assumir a sua responsabilidade. Então isso quer dizer que Deus é o responsável das respostas das nossas orações. Nós somos responsáveis por orar. Ele é responsável por responder às nossas orações. Esta também é uma das responsabilidades de Deus. A terceira responsabilidade que Deus tem a responsabilidade de se comunicar continuamente com os homens. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus responsável. Lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos profetas. Por exemplo, quando ele quis matar os primogênitos do Egito, ele avisou a Moisés que vai matar. Quando ele quis trazer o dilúvio à terra, ele avisou a Noé que traria o dilúvio à terra. Quando Deus quis fazer, ou seja, quando ele colocou no projeto de Jesus vir nascer na terra, ele avisou aos profetas que Jesus, seu filho, viria à terra para nascer e mudar então a história de toda a humanidade. Deus é responsável. E uma das suas responsabilidades é se comunicar continuamente com os homens. Por exemplo, a Bíblia fala que sempre que Deus, no passado, quis fazer alguma coisa, ele revelava os seus planos aos profetas, como bem acabei de falar. Por isso, irmãos, muito além de vocês querem consultar quimandeiros, aqui começou a repreender já para quem nunca ouviu, não vão aos quimandeiros, não vão aos caminhos noturnos, não vão aos caminhos de feticismo, consultam os profetas de Deus. A nossa nação, por exemplo, não avança porque nossos líderes não consultam homens de Deus, eles consultam adivinhos, consultam bruxos, consultam feiticeiros. Por isso a nação está desviada, por isso andam nos maus caminhos, porque o Senhor Deus não é consultado. Uma das responsabilidades de Deus é responder os homens, é comunicar-se com os homens. Então, irmãos, nos comuniquemos com Deus por meio da oração, nos comuniquemos com Ele por meio de uma consulta profética e não só. Temos que sempre manter a nossa comunicação firme com Deus, porque Deus tem como responsabilidade se comunicar conosco. Não é só você que quer se comunicar com Ele, Ele também quer se comunicar contigo. Por isso é que Ele fala contigo por meio da pregação, fala contigo no sonho, fala contigo em visão, fala contigo na audição, fala contigo na meditação, na oração, fala contigo na adoração. Deus sempre se preocupou em falar com os homens, fala contigo por meio de sinais, fala contigo, até inclusivamente por um homem igual, ele pode usar os intermediários. Deus está preocupado em se comunicar com você que me acompanha, porque é uma das suas responsabilidades. A quarta e a última responsabilidade de Deus é que Deus é o responsável em ajudar os homens continuamente. Irmãos, por mais crescido que os homens forem, por mais inteligente que os homens forem, por mais sábio que os homens forem, os homens sempre precisarão da ajuda de Deus. O exemplo claro que vou dar aqui é o exemplo do escape. Uma das responsabilidades de Deus é ajudar os homens por meio dos escapes. O que é escape? Vou explicar. Então você sai da tua casa no horror, vai num caminho disperso, aparece um cão feroz, né? Um cão com raiva, para poder vir te morder. Deus pode dar um escape, fazer com que o cão desvie ou vá em qualquer lugar. Esse é um projeto de salvação. É uma das responsabilidades de Deus. Exemplo, há uma velocidade, um carro com alta velocidade quase acidentar. Ninguém lá orou, ninguém buscou Deus. Deus pode muito bem colocar um escape, salvar essas pessoas que estão no carro. É uma das responsabilidades de Deus. E Jesus falou bem. Jesus disse que eu trabalho e meu Pai trabalha também até agora. Irmãos, Deus trabalha continuamente. Deus nunca parou de trabalhar, como já vimos nas outras responsabilidades de Deus. E estamos na quarta responsabilidade. E uma das responsabilidades de Deus também aqui na quarta responsabilidade, um dos pontos, é garantir a iluminação nos homens. Muitas das vezes você está a ler a Bíblia, mas não está a entender nada. Deus tem a responsabilidade de te dar iluminação, compreensão, para você entender o que você está a ler. Uma das responsabilidades de Deus também é, por exemplo, um casal que está a discutir, não chega no entendimento. Deus pode dar a iluminação, a compreensão, seja no marido ou na mulher, para compreender como resolver a discussão. E você vê que a discussão acaba numa boa e parou. Ponto final. É Deus que ajudou. E as pessoas dizem, uau, era mesmo para separar, mas o casamento não separou. Em vez de dizer glória a Deus. Por isso é que Paulo, entendendo a responsabilidade de Deus, por isso é que Paulo, entendendo a intervenção de Deus nas nossas vidas, Paulo disse, em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade dele em Cristo Jesus.
Porque Deus nos ajuda sempre muito. Muitas vezes nós damos glória nos homens. Oh, muito obrigado. Ia-me acontecer algo negativo, mas felizmente, graças a Deus, o Senhor fulano me ajudou. Até é sorte se dizermos graças a Deus. Há quem disse, não, graças ao meu marido, graças ao vizinho, graças ao meu tio, graças ao meu amigo. Nós estamos sempre a dar graças aos homens, se esquecendo que Deus cuidou de nós. Porque é uma das responsabilidades de Deus. Para acrescentar também a quinta responsabilidade de Deus. Deus tem como responsabilidade nos cuidar continuamente. Irmãos, dentro do nosso corpo, no sistema normal, no funcionamento normal do nosso corpo, através das comidas químicas que nós comemos, muitas das vezes podemos ter mortes súbitas. Não é porque alguém nos deu tiro, alguém nos feitiçou. Não! O nosso próprio organismo pode entrar em conflito lá dentro e nos apagar de repente. Mas felizmente, Deus vê, não, dá um escape naquilo, resolve a situação e você então acorda de manhã, se estica. Ah, mais um dia, meu Deus! Vou viver, vou fazer o que eu bem entender. Irmãos, Deus tem responsabilidades. E Ele tem cuidado de nós. Agora, independentemente de você reconhecer ou não, independentemente de você agradecer ou não, Ele continuará sendo sempre responsável por nossas vidas. Por essa razão, eu quero advertir a quem me acompanha, é importante ser sempre grato a Deus, saber agradecer a Deus, saber dizer obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida que me deste, obrigado pelo escape, obrigado pela esposa, obrigado por tudo quanto me deste. Porque Deus tem sempre responsabilidades a cumprir, tem sempre coisas a fazer. Até porque, sendo Ele nosso Pai, sendo nós filhos dEle, Ele tem muito para fazer por nós. E vamos aqui acrescentar a sexta responsabilidade de Deus. Deus tem mandado os seus anjos para poder nos proteger, porque Salmos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra, né, de qualquer mal. Então significa dizer que Deus tem a responsabilidade de nos livrar de qualquer mal. Irmãos, como filhos de Deus que somos, estamos nessa terra, Deus está no céu, ou seja, está dentro de nós, né? Mas muitas vezes o maligno não vê Deus em nós. Então, ele quer nos fazer mal, quer nos perseguir, quer nos matar. E parece até que estamos sozinhos. Imagina os presidentes da República, têm tantas seguranças, por quê? Para não sofrerem golpes. Mesmo não vendo tentativas, eles vão se prevenir. Então, irmãos, nós sendo filhos de Deus, com tantas perseguições que passamos, por que não morremos já? Por que as tentações, as perseguições, ou por que as planificações satânicas não nos afetam, não nos matam? É claro, é fruto da responsabilidade de Deus, é fruto dos cuidados de Deus. Deus realmente é um bom pai, é um bom responsável, tem se preocupado conosco e tem nos cuidado de uma forma tal que ninguém mais poderia cuidar de nós. Ele é bom pai, ele é, por acaso, um bom Deus. Deus, como diz sempre, uma das minhas frases que eu sempre escrevo, Deus sabe mesmo ser Deus. Ele é um bom Deus. Não somente cuida, mas também sustenta. Não somente sustenta, mas também orienta. Não somente orienta, mas também vai te iluminar. Vai te dar capacidade de compreensão para você conseguir resolver melhor o que você está a fazer. Não somente dá capacidade, mas também vai te dar possibilidades para você poder, então, resolver. Não somente dá possibilidades, mas também vai te mostrar o projeto, como você começar e como você terminar. Não somente dá o projeto, mas depois de você terminar, ainda vai te dar a iluminação na mente para você reconhecer que ele está ajudando e dizer muito obrigado. Quer dizer, Deus está presente em nossa vida em todo momento. Nunca tem nos deixado. My God, my God, my God. Nosso Deus é um bom Deus. Oh Deus, Senhor, muito obrigado. Deus sabe ser Deus. Irmãos, sabe, eu nunca me arrependi por ser cristão, nunca me arrependi por ser filho de Deus, nunca me arrependi por servir a Deus, nunca me arrependi por ter um Deus como o nosso Deus, porque o nosso Deus é tão responsável, é tão bom. Ah, uau, não existe Deus como o nosso. Pai, muito obrigado. Glórias a ti, Deus. Irmãos, para não percorrermos mais tempo, fique juntos comigo e vamos juntamente ter um novo compromisso na próxima segunda-feira, para então voltarmos a estar no ar e falarmos mais uma vez da responsabilidade de Deus, parte 2. Por hoje é tudo. Este é um vídeo breve que eu fiz pensando em você, para mais uma vez acrescentar pontos positivos na sua fé, porque isso faz bem para nós e é benéfico para nós que um dia havemos de herdar a salvação. Deus esteja com todos vós. É claro, comigo também. Estamos juntos.